Imagine a seguinte situação aqui comigo. Você está olhando para o fundo da piscina e você tem um objeto lá, uma moeda. Quando você olha para esse objeto dentro da água, lá no fundo da piscina, para você, esse objeto vai estar mais próximo da superfície da água do que realmente ele está. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para você qual é a relação real entre a distância do objeto e a distância da imagem que você enxerga no que a gente chama de dióptro plano, tá certo? Vamos lá entender esse negócio aqui, pessoal. Bom, dióptro plano, pessoal, o que é? Bom, eu preciso de dois meios diferentes, transparentes, tá? Então, eu tenho aqui o meio 1, que eu vou chamar, por exemplo, no nosso caso é o A, e o meio 2, com índice de refração, né, da água, que seria a nossa piscina, certo? Então, temos dois meios distintos, diferentes, e cada meio desse, a velocidade com que a luz viaja é diferente, porque a gente sabe que o índice de refração, o índice é calculado através da relação velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz naquele meio. Então, se o meio muda, a velocidade do meio muda para a luz, né? Vamos lá. O que é que a gente sabe? Imagina então que você está vendo um objeto aqui embaixo, ó. Esse é seu objeto aqui no fundo da nossa piscina, chamado esse objeto P. Esse objeto, pessoal, está a uma distância dessa superfície que separa esses dois meios. A gente chama isso de superfície dióptrica, né? E por que dióptro plano? Porque essa superfície que separa esses dois meios é exatamente assim, ó, plana, reta, tá certo? E eu vou dizer que essa distância que o objeto está realmente da superfície aqui desse dióptro está a uma distância que eu vou chamar de D, certo? Então está aqui a nossa distância. Bom, tem um raio de luz saindo desse objeto. Vou pegar esse raio de luz aqui, ó, seguindo primeiro esse caminho. Perceba que esse raio de luz incidente vai chegar nessa superfície formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Nessa situação, quando a luz refrata para o meio 1, a luz não sofre desvio. Cuidado, cara. A luz sofreu refração aqui, sim, porque mudou de meio e mudou a sua velocidade. Só que nesse caso não sofreu desvio. Por quê? Porque é o único caso que a gente não tem desvio na refração. É quando o raio de luz incide perpendicular à superfície que separa esses dois meios. Tranquilo? Então, esse seria aqui esse raio de luz se propagando por esse caminho. Eu poderia pegar um segundo raio de luz aqui, ó, que seria esse. Por exemplo, né? Então está aqui o raio de luz que vai chegar aqui nessa superfície. Quando ele chega nesse ponto, nessa separação, nessa superfície, a gente sabe o seguinte: se a gente olhar a reta normal aqui, ó, que separa essa superfície, né, esses meios, está aqui a reta normal N, o raio de luz deveria seguir um caminho retilíneo, cara, se os meios fossem iguais, não é isso? Então, se o meio 1 fosse igual ao meio 2, pelo princípio da propagação retilínea do raio de luz, esse raio de luz deveria seguir um caminho retilíneo, que nem está aqui. E aí esse ponto luminoso seria visto aqui, ó. Só que o que acontece? Como o meio 1 é menos refringente do que o meio 2, então a gente tem o seguinte, ó. N1 é menor do que N2, significa que a velocidade no meio 1 é maior do que a velocidade no meio 2. A luz é mais rápida no ar do que na água. E aí a gente sabe que esse raio de luz, ele sofre um pequeno desvio aqui, ó, se afastando da reta normal. Então, vai acontecer um desvio aqui, ó. E aí a gente tem o ângulo de incidência aqui, ó, com que esse raio de luz está chegando em relação à reta normal, que a gente chama de I, e temos o ângulo de refração, que é o ângulo entre o raio refratado e a reta normal, que a gente vai chamar de Rzinho chapéu. Beleza? Tá aqui, isso daqui seria a refração acontecendo. Você que é um observador, se você estiver posicionado aqui, ó,
você está olhando aqui, você vai perceber que esse raio de luz, pessoal, ele não está vindo daqui desse ponto. Para você que está observando, esse raio de luz, ele viria desse segmento aqui, ó, desse ponto, que eu vou chamar de P'. E esse P', ele está a uma distância, ó, mais próxima da superfície que separa esses meios. Vou chamar essa distância de D'. Tranquilo? De boas, né? Então, isso aqui seria a refração acontecendo. O que é que eu quero que você perceba? Que, por causa da mudança de meio, o raio refratado se afastou da normal e você, ao olhar esse raio de luz chegando no seu olho, vai interpretar que o raio de luz vem desse caminho retilíneo, ou seja, que o objeto aparenta estar a uma distância mais próxima da superfície do que realmente está. Então, quando você olha para dentro da piscina, você não está vendo o objeto realmente, você está vendo a imagem dele mais próxima da superfície que separa esses meios. Tranquilo? O nosso objetivo, então, é relacionar esses índices de refração com essas distâncias do objeto e da imagem. E eu vou logo dizer o seguinte, eu vou chamar N1 de N do observador, ou seja, é o meio, o índice de refração, onde o observador está localizado. E N2 é o índice de refração onde o objeto está localizado, tá certo? E aí a gente vai precisar olhar um pouquinho aqui de geometria. Bom, vou destacar esses pontos aqui, ó. Esse ponto vou chamar de A, esse ponto vou chamar de B. Se a gente olhar essa figura, esse triângulo aqui, ó, APBA, então olhando esse triângulo aqui, ó, APBA, a gente tem o seguinte, temos esse comprimento, que é a distância do objeto, D. Então, para esse triângulo aqui, ó, temos esse comprimento D. Temos esse comprimento de A até B, que eu vou chamar de X. Está aqui, comprimento X. E temos a hipotenusa. O que é que a gente sabe também? Que se a gente olhar essas duas retas, ó, normal e esse raio aqui, são duas retas cortadas por uma transversal. Então, se aqui esse ângulo é I, esse ângulo de dentro aqui também tem que ser I, ângulos alternos internos, né? Então, a gente tem que aqui, ó, seria o ângulo I, beleza? Olhando esse outro triângulo aqui, ó, P', AB, P'. Então, P', AB, P'. A gente tem um triângulozinho menor, cujo a gente tem esses comprimentos aqui, ó. D' é esse cateto, né? Esse tamanho aqui, D'. Temos a distância de AB, que é x igual. E aqui, se a gente olhar para esse triângulo, ó, esse ângulo R, ele está exatamente aqui. Então, aqui a gente teria o ângulo de refração, R chapéu. Beleza? O que mais a gente vai precisar aqui? A gente precisa lembrar o seguinte, para ângulos pequenos, né? Ou seja, θ é pequeno, a gente tem a seguinte aproximação trigonométrica. Se o ângulo é pequeno, o seno do ângulo ele é aproximadamente igual à tangente daquele ângulo. Tranquilo? E essa aproximação vai ajudar a gente. Por quê? Se a gente olhar para esse triângulo aqui, eu posso dizer que a tangente de I é cateto oposto a I sobre adjacente, x sobre D. E se a gente olhar a tangente do ângulo R de refração, cateto oposto x sobre D'. Então, temos x sobre D'. E aí, cara, a gente vai aplicar a lei de Snell. Então, se a gente pegar a lei de Snell, Snell-Descartes, né? E fizer o seguinte, ó, I vai ser o raio incidente, ou seja, o índice do meio aqui, que seria o N do objeto, N do objeto vezes o seno do raio incidente, só que o seno é igual a tangente. Então, x sobre D' é igual o N do observador, está no meio 2, vezes o seno do raio de refração, de refratado, né? Que seria a tangente. Então, seria x sobre, cadê? X sobre D', né? Aqui é D,
e aqui seria x sobre d', né? Tangente do raio de incidência, tangente do raio de refração. E aí, ó, simplificando aqui x com x, a gente vai ter o seguinte: n do objeto sobre d é igual a n do observador sobre d'. E aí a gente pode concluir o seguinte, que d sobre d' tem uma relação dos índices, que é o quê? N do objeto sobre o n do observador. E aí chegamos numa relação entre distâncias e índices de refração. Claro que a gente pode inverter a situação, que é o seguinte: se você estiver dentro da água, olhando um objeto fora, como um passarinho, um avião, para você que está dentro da água, esse objeto vai aparentar estar a uma distância maior do que ele está realmente da superfície. Então, se você estiver mergulhando dentro da piscina e olhar e ver um avião passando, para você, esse avião vai estar mais alto do que realmente ele está, por causa dessa relaçãozinha aqui. E claro que você pode pegar esses índices e substituir para achar velocidades ou comprimento de onda, tá? Mas aí fica como experimento para você fazer em casa. O nosso objetivo era chegar nessa equação usando essas aproximações trigonométricas e essas relações de triângulos aqui para mostrar para você a relação entre índice e distância, tranquilo? Então espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e tenha deixado você um pouquinho mais inteligente e, claro, ajudado na sua preparação aí para fazer a prova do Enem 2026.